Shalom, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Já estamos quase finalizando o nosso módulo Acima das Expectativas, baseado no Sermão do Monte de Jesus. Se você perdeu alguma aula, procure assistir, estudar, porque este Sermão do Monte é um verdadeiro tratado de vida cristã que nos ajuda a pôr a prumo a nossa vida cristã, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Além do que, aquilo que você aprender, você pode também repassar para alguém que ainda não teve essa oportunidade. Vamos hoje tratar do assunto, do tema discernimento acima das expectativas. E nós iremos percorrer pelo texto de Mateus, capítulo 7, de 15 a 23. Vamos orar? Bendito Deus, nós te agradecemos por mais esta aula, por todos os que estão acessando este canal no intuito de aprender mais de ti. Eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um com o teu Santo Espírito e toque os corações. E a mim, faze-me vaso nas tuas mãos para transmitir o teu recado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós iremos repartir esta aula, esse texto de Mateus, que nós mencionamos, em duas partes. E será a primeira parte, Mateus 7, de 15 a 20, quando nós vamos aprender com Jesus a discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. E numa segunda parte, iremos ver Mateus 7, de 21 a 23, e aprender com Jesus a discernir entre o falso e o verdadeiro discípulo de Jesus. Fique bem atento, há ensinos preciosos nesse texto que veremos hoje. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo uma pergunta para você pensar. O que você entende por discernimento? Você pode pensar numa frase simples que possa definir esse termo, ou então uma palavra que você considere ser um sinônimo de discernimento. Enquanto você vai pensando, eu vou projetar aqui uma definição simples a respeito disso. Discernimento: capacidade de identificar, distinguir entre o bem e o mal, o falso e o verdadeiro. É um ensino importantíssimo para a nossa vida. Vamos então ao primeiro versículo citado por Jesus. E ele inicia assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus estava muito preocupado com esta questão dos falsos profetas. Ele viveu rodeado de falsos profetas que o perseguiram todo o tempo, por onde ele ia, tentando distrair a atenção do povo para que não corresse seguindo a Jesus, para que não cresce nos seus ensinos. Eles negavam a divindade de Jesus Cristo e tinham, na verdade, muitos ciúmes da popularidade de Jesus, do sucesso que Jesus fazia com todo o seu amor, sua humildade, a sua sabedoria e divindade. Por quê? Porque muitos deles queriam essa atração para si, para tirar proveito próprio. Lembram-se, quando a gente lê a Bíblia, que fala de fariseus, de saduceus, os rabinos, eles se achavam os doutores da lei, os únicos que sabiam a esse respeito, então negavam tudo que Jesus ensinava. E Jesus vem nos dar uma lição preciosa a respeito disso. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, os falsos profetas sempre existiram.
O Antigo Testamento é repleto de passagens que falam dos falsos profetas no meio do povo de Deus e como a presença deles era prejudicial ao povo. Eu trouxe um texto só para você se situar melhor acerca disso, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, 3. O Senhor deu uma incumbência a Ezequiel para passar um recado ao povo. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Que palavra dura Deus mandou para aquele povo que estava desgarrado, completamente distante do Senhor, da direção de Deus, a ponto do profeta ter que mandar um recado desse, em que Deus chama de loucos os profetas que estavam influenciando o povo de Israel, dizendo, eles falam de si próprios, da própria cabeça, eles não tiveram revelação nenhuma a meu respeito, eles não viram nada. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Interessante esse comparativo. As raposas são animais muito rápidos, muito espertos, e predadores que não perdem uma presa e sabem se defender, se esconder do perigo. E a raposa, ela constrói covas para se proteger dos perigos, das ameaças e também para acolher a sua cria. E quando elas chegam até em edificações, elas vão fazendo as covas. E quando se dá conta da presença de uma raposa, já está tudo em ruínas. O que Deus quis dizer ao povo de Israel foi exatamente isso. Vocês não estão percebendo a perniciosidade da presença dos falsos profetas. Porque os falsos profetas, na época, eles se incumbiam de agradar aos reis, de dizer o que os reis queriam que eles dissessem, para que eles se mantivessem no status de profeta. Mas nós podemos também trazer uma citação exemplar do Novo Testamento. Depois que Jesus foi assunto ao céu, os apóstolos tiveram muito trabalho com os falsos profetas. Sempre tiveram trabalho, sempre foram perseguidos por falsos profetas. E o apóstolo João, já na ilha de Patmos, isolado, e justamente por causa da perseguição romana, ele teve muitas revelações do Senhor naquela ilha, e ele escreve na sua primeira carta, direcionando-se diretamente àqueles irmãos, aqueles que conheceram o Evangelho de Cristo, mas estavam distanciados da comunhão, distanciados da igreja. E João, preocupado porque eles eram presas fáceis na mão dos falsos profetas que iriam lhes ensinar heresias, e ele então diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E isso é verdade até hoje. Até hoje, os falsos profetas estão espalhados pelo mundo afora. Daí a preocupação de Jesus em nos ensinar a discernir o falso do verdadeiro profeta. Vamos voltar então ao verso 15, que já lemos, quando Jesus compara o falso profeta com lobos roubadores. E Jesus disse: eles se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E é interessante a gente retratar um pouco o ambiente em que o lobo se apresenta, para a gente entender o significado desse comparativo que Jesus fez. Esse ambiente de lobo, ovelha, pastor, é interessante a gente conhecer um pouco mais. E nos tempos de Jesus, um pastor
quando precisava de descanso, porque era muito difícil o trabalho dele para com as ovelhas. Ele não podia se afastar delas nunca, então era muito cansativo. E quando ele precisava de descanso, de alimento, ele tinha que ir até uma cidade. Então ele ia com o seu rebanho, deixava à porta da cidade e contratava um pastor freelance, porque o rebanho não poderia entrar na cidade. Então ele entrava para cuidar das suas necessidades, do seu descanso. E esse pastor freelance, na verdade, não era um pastor de coração. Ele estava ali para ganhar o seu dinheirinho. E muitas vezes eram mercenários que vendiam as ovelhas, que roubavam as ovelhas. E se ele fosse ameaçado com algo perigoso, ele abandonava o rebanho e ia embora. Não tinha aquele coração de pastor verdadeiro. Lembram-se de Davi, que matou urso, matou leão para defender o seu rebanho? Então, esses estavam mais para lobos do que para a ovelha ou pastor. Eram lobos no meio das ovelhas, para se favorecer das ovelhas. Então, à medida que você vai ouvindo todos esses comparativos, você consegue associar essa ideia com essa situação na vida espiritual de alguém que, se não souber discernir o falso do verdadeiro profeta, fica na mão de lobos, devoradores, roubadores. E esse ensino é tão importante, Jesus valorizou tanto, 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 que no verso 16, do verso 16 ao 20, ele vai usar uma outra metáfora. E ele vai comparar, então, frutos, árvores e frutos, para nos ensinar agora a discernir melhor. Ele vai ensinar a gente a aplicar um teste de veracidade para saber quem é e quem não é falso ou verdadeiro profeta. Acompanhe a leitura comigo. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É interessante a gente observar isso, que a questão do discernimento é tão importante que, se a gente souber aplicar esse teste que Jesus nos ensinou, a gente se livra de ser enganado. Então, árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto venenoso. E pelo fruto a gente pode ter certeza, porque julgar as pessoas nós não podemos. Vejam o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso é julgamento, não é conosco. Isso é com Deus. É Jesus que fará esse juízo no dia final. Então, a árvore que não produz bom fruto será cortada, lançada ao fogo. Não é para nós essa questão. Não podemos julgar. Aprendemos recentemente sobre isso, que julgamento não compete a nós. Mas avaliação, observação dos frutos na vida de alguém, isso nós podemos fazer, e Jesus está nos ensinando que através dos frutos é que nós reconheceremos. E aí a gente tem que saber que fruto é esse, que frutos são esses. E vamos para Gálatas 5:22, quando Paulo nos ensina a respeito dessa questão, e ele chama de fruto do Espírito. E ele afirma: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, quanta coisa, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
Então, nós podemos observar aí que os frutos de uma pessoa que verdadeiramente fala da parte de Deus, que é um verdadeiro profeta, representante de Deus, está ensinando algo que ele próprio produz na sua vida, a gente precisa notar todas essas virtudes na vida da pessoa. Se elas não aparecem, desconfie. Esta não é um verdadeiro profeta, representante de Deus. E em João 7,18, Jesus também dá uma preciosa dica para nós. Diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. É outra situação que a gente pode observar em alguém. Se você está ouvindo alguém e a pessoa é rompante, cheia de vaidade daquilo que fala, daquilo que faz, desconfie. Se ela não glorifica a Deus nas palavras, se ela não tem uma vida de piedade, se ela não demonstra o caráter de vida na sua vida, desconfie. Não adianta ser cheio de belas palavras, mas você deve dar crédito e ouvir aquele que vive as palavras, que tem achego, intimidade, conhecimento real do Senhor. Muito bem. Quando a gente ouve um ensino, a gente aprende algumas coisas que a gente pode gravar para ser útil na nossa vida. Quando a gente escreve, anota, a gente aprende ainda um pouco mais e tem ainda maior facilidade de guardar. E quando a gente visualiza, aí aquele ensino fixa na nossa mente para nunca mais a gente esquecer. Então, para ajudar você a fixar esse importante ensino de Jesus sobre discernir entre o falso e o verdadeiro profeta, eu vou colocar aqui algumas figuras para você interpretar de acordo com o que Jesus ensinou. Olha só. Você tem aqui a figura de uma árvore. Pode ser que alguém bateu o olho e já sabe que árvore é essa. E outros podem olhar e dizer, nossa, eu acho que pode ser essa ou aquela. E outros que vão dizer, eu não entendo desse assunto, nem imagino que árvore é essa. Eu vou confessar para vocês, eu não saberia dizer que árvore é essa só de olhar. Eu sei porque eu fui pesquisar e aprendi, mas naturalmente não saberia. Então fica difícil, que árvore é essa? Imagine que essa árvore é alguém que se levanta em nome de Deus. Você quer saber se a pessoa é ou não é confiável. Fala ou não fala da parte do Senhor. Então, bom, essa árvore me parece ser boa, mas eu não tenho certeza. Ou, essa árvore eu acho que é ruim. E de repente não é. Por isso você precisa observar o fruto. Olha que lição prática, simples, que Jesus nos deu para ensinar algo tão importante. E agora eu vou projetar o fruto dessa árvore e vai ficar claro até para quem não conseguiu identificar. Que árvore é essa? Que fruto ela produz? Observa bem. Talvez alguns ainda fiquem na dúvida, né? Porque tem tanta fruta vermelhinha, mas eu espero que vocês estejam conseguindo identificar que é uma macieira. Que fruto saboroso! Quantas propriedades a maçã tem! E ela é saborosa, é nutritiva. Pessoa quando está doente, inapetente, não consegue comer nada, come uma maçã. A maçã ajuda a dar a saciedade. A pessoa não passa mal e ela é saciada com aquele fruto por um tempo. Ela é boa para limpar a nossa garganta e deve ter muitas outras qualidades que eu não pesquisei para não gastar o nosso tempo com isso.
Mas olha a diferença entre você olhar para uma árvore sem fruto e ter que saber que árvore é essa, mas quando você vê o fruto, você tem certeza que é coisa boa, então eu posso degustar. Vai ser bom para o meu organismo. Ou então, em se tratando do profeta de Deus, não, é homem sério, é mulher séria, está ensinando da parte do Senhor, mas vive o que ensina. Então, isso vai ser bênção para a minha vida. E quando é assim, mesmo que venha uma palavra de admoestação, uma palavra dura para o coração, de chamamento, não machuca, porque vem acompanhada de amor, de bondade, de presença do Espírito Santo naquele que transmite, naquele que ouve. Olha que ensino maravilhoso que Jesus nos traz nesse texto. Muito bem, mas tem mais uma árvore aqui, e essa eu penso que é importante você saber identificar mesmo sem ver o fruto. Olha bem para o caule, para o desenho que o caule faz, olha para essas folhinhas. Eu acho que a maioria das pessoas deve identificar essa árvore mesmo sem ver o fruto. Será que você consegue saber qual é? Olha só, é uma parreira que dá esses frutos lindos, deliciosos, maravilhosos. Os ramos, estes são os ramos ligados à parreira, e esses ramos são repletos de frutos. E essa árvore, quem comparou-se a ela foi o próprio Jesus, quando ele afirmou: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós não somos árvores, falando espiritualmente, mas se ligados à videira, somos ramos que podem dar muitos frutos. Que coisa linda! Olha o que Deus preparou para nós, olha o que Jesus propõe para nós nesse ensino. Seja um ramo da videira que sou eu e produza frutos de vida, frutos que atraiam pessoas para mim. E era isso que Jesus estava pretendendo, ele está, porque esse ensino não é só para aquele tempo em que ele fez este sermão, mas é para você hoje, é para os nossos dias também. Muito bem, mas nós temos uma segunda parte do texto ainda para a gente analisar, de 21 a 23, quando Jesus vai nos ensinar a discernir entre o falso e o verdadeiro discípulo de Jesus. Diz assim o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe de uma coisa? Eu acho que esse texto dá nó na cabeça de muita gente. Pense comigo, uma pessoa que vai se apresentar no dia do juízo final, dizendo: Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu realizei curas e maravilhas, milagres. E Jesus dá uma resposta dessa: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode alguém dizer: meu Deus, então este céu é para quem? Se quem fez tudo isso pode ser rejeitado por Jesus. Não se apavore com essa ideia, nós só precisamos entender melhor essa situação. Acontece o seguinte: aquele que diz Senhor, Senhor, no exemplo dado por Jesus, ele tinha sim, era religioso, porque soube chegar no Senhor
de forma respeitosa, Senhor, Senhor. Conhecia o poder de Deus, pregava, profetizava, fazia milagres em nome do Senhor, expelia demônios, porém, era dentro daquilo que ele conhecia a respeito. E esse conhecer, no grego, é um conhecimento mais no nível intelectual. Os gregos eram muito dados a conhecimento. A investigação é saber tudo a respeito de algo. Eles eram investigativos, eram cheios de argumentos, eles sabiam como lidar com uma situação através do conhecimento que buscavam. Porém, quando Jesus dá essa resposta, nunca vos conheci, esse conhecimento ao qual Jesus se refere, é um conhecimento mais profundo, mais íntimo. E o termo conhecer que Jesus usa aqui é uma expressão idiomática judaica que era usada inclusive para definir relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Vocês se lembram daquele texto de Mateus, quando diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus? Ou seja, José não teve proximidade, não teve intimidade, não esteve próximo com Maria antes do nascimento de Jesus. E então Jesus quis dizer o seguinte: não vos conheci, você não esteve próximo a mim. Você nunca me buscou, você nunca teve um momento de contrição, de reflexão, de arrependimento na minha presença. Você me apareceu agora, dizendo: Senhor, Senhor, fiz isso e mais aquilo em teu nome. Você nunca me procurou antes. Eu não vos conheci. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que estes serão aqueles lançados no fogo. Mas aos que realmente buscam na intimidade, com profundeza, no dia a dia, que andam, que seguem a Cristo, estes serão recebidos. Benditos sejam todos e entrem no gozo de meu Pai. Estes sim serão recebidos, não serão apartados. E é importante a gente saber, conhecer essa distinção. Se você quer, no dia do juízo, livrar-se do juízo, porque só serão julgados aqueles que não aceitarem o senhorio de Cristo, mas os que forem com Cristo não serão julgados, já estão libertos para entrar no gozo eterno. Isso é lindo demais, mas é agora que a gente garante essa entrada no céu. É agora que a gente faz a escolha. E qual é a chave para isso? É viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Se você estiver com alguém assistindo essa aula, ou se depois pretende conversar com alguém a respeito desse assunto, converse sobre isso, dê exemplos de falsos profetas e falsos cristãos nos nossos dias, como discerni-los através dos frutos que eles produzem. É importante ter essa conversa, saber trazer o ensino para a nossa realidade. Também, eu gostaria de deixar uma questão para você pensar. Esse ensinamento que Jesus deu a respeito do discernimento, olhando para os frutos de vida, ele é muito útil para todas as áreas da nossa vida. Não só para identificar falso e verdadeiro profeta, falso e verdadeiro discípulo, mas para tudo que a gente vai fazer na vida. Então, procure achar exemplos onde eu posso aplicar essa questão. Em tudo. Na hora de decidir fazer um negócio, na hora de escolher
um trabalho, na hora de entrar num relacionamento com pessoas, não vá se entregando de cara. Analise os frutos, observe quem é a pessoa com quem você está tratando alguma situação e aplique esse teste tão valioso e infalível que Jesus nos ensina nesse texto do Sermão do Monte. Tá bom? Eu espero que seja muito útil para a sua vida estas palavras de Jesus. Então, para fechar a nossa aula, só para deixar bem destacado, o que Jesus quer ensinar nesse texto que nós analisamos. O verdadeiro profeta é reconhecido pelos seus frutos de vida. Eu penso que através dos textos isso ficou bem claro para todos que estiverem assistindo essa aula. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, é aquele que submete-se ao senhorio de Cristo. E para concluir, discernir entre o falso e o verdadeiro profeta é útil para a nossa vida? É muito útil, porque protege-nos do falso ensino, do erro e do engano. Nós saberemos discernir a quem ouvir, a quem repetir o exemplo, usar o exemplo de vida, ser modelo para a nossa vida. E discernir entre o falso e o verdadeiro discípulo convoca-nos a frutificar ligados a Cristo. E eu gostaria de terminar essa aula com um momento de reflexão. Aí onde você está, não saia do lugar, ainda estamos finalizando este momento, mas é importante que você dê uma resposta a Deus de tudo isso que você ouviu. Você pode pedir a Deus que o ajude a saber discernir todas as coisas, a não ser enganado por ninguém, e saber também que se enganar alguém, seus frutos serão avaliados. Deus está vendo tudo, Jesus vai julgar a cada um que não estiver sob o domínio do seu senhorio. Então, a convocação para você neste ensino de Jesus é que você frutifique, que você esteja ligadíssimo a Ele, o conheça na intimidade. E para conhecê-lo, é conhecendo a sua palavra. E louvado seja Deus, porque você está ouvindo esta aula, está estudando esse texto, é sinal que você tem interesse em conhecer a palavra, mas não fique só no conhecer, fique no viver, fique no frutificar para Deus. Então, para você ter esse momento agora de falar com Deus e não se distrair com nada, nós vamos colocar uma música bem apropriada. Enquanto você a ouve, você vai orando, falando com Deus, e depois no final nós oraremos mais uma vez para encerrar esta aula, e eu desejo que tenha sido de grande proveito para a sua vida. Vamos orar então. Enquanto eu cantar, o louvarei. Enquanto eu louvar, o servirei. Enquanto eu servir, frutificarei. Eu ligado a Jesus, meu fruto permanecerá. Cristo é a videira, dele um ramo eu sou. Cristo é a verdade, eu o conheci e me libertou. Enquanto eu servir, frutificarei.
Senhor Deus, nós te agradecemos por este tempo que estivemos debruçados no conhecimento da tua palavra. Queremos conhecê-la para saber como viver de acordo com o teu querer. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus foi tão claro em nos ensinar a respeito do discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, do falso e do verdadeiro. Capacita a cada um daqueles que participaram dessa aula a pôr em prática e a exercer este discernimento dado pelo Senhor. E a mim também, Senhor, eu também quero sempre discernir a tua palavra e vivê-la conforme o teu querer para frutificar sempre para ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e continue conosco nas aulas da IBAC. Você sempre crescerá conhecendo mais e mais da palavra. Shalom.